A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Novamente, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Feche seus olhos. Pai, temos a Tua palavra. E nessa noite nós não queremos apenas o Logos, nós queremos o Rema, a revelação da Tua palavra ao nosso coração, ao nosso espírito. E nós não podemos fazer nada se de Ti não recebêssemos. Se não recebermos, nada poderemos fazer. Só podemos ministrar conhecimento humano. Mas se Tu, ó Espírito Santo, se manifestar através da minha vida, nós vamos passar o Teu conhecimento. E o que eu peço nessa noite é que aquilo que é do Ademir, aquilo que é humano, em nome de Jesus, seja manifesto aquilo que é Teu, Espírito Santo, através da minha vida, que eu seja apenas um canal, o vaso de barro, mas que Tu possas ministrar as nossas vidas, o nosso espírito, a nossa alma, que possamos realmente ser impregnados da Tua palavra nessa noite. Que o Senhor marque as nossas vidas, em nome de Jesus. Dependemos de Ti, Pai. Dependemos de Ti e da Tua manifestação e ação em nossas vidas, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós temos praticamente o segundo verso da Bíblia, ou quando não havia divisão, os primeiros escritos, as primeiras letras do Gênesis, falando da pessoa do Espírito Santo. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas têm desconsiderado o Espírito Santo. Há alguém que diga, se o Espírito Santo estiver conosco ou não estiver, tanto faz. Nós já sabemos fazer a obra de Deus. Já aprendi, eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei evangelizar. Então, se Ele estiver comigo ou não estiver, tanto faz. Eu não tenho necessidade do Espírito Santo. Se formos fazer um estudo sobre o Espírito Santo, desde o Gênesis, nós talvez pregaríamos um ano aqui, todos os pastores. Se nós pegássemos praticamente todos os livros da Bíblia, nós pregaríamos um ano todo. E talvez não conseguiríamos falar tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. No texto que nós vemos, fala do Espírito Santo como um agente, uma pessoa, e não apenas uma força, um poder que vem, e aí você treme, você arrepia, você chora. O texto que nós lemos diz que, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Onde que o Espírito Santo de Deus estava? Estava no caos. A terra era sem forma e vazia. Havia o caos, mas o Espírito de Deus estava ali. E a palavra Espírito aqui é no maiúsculo e não minúsculo. Fala da pessoa do Espírito Santo. Então, para nós, cristocentro, o Espírito Santo não é uma força. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Diga para o seu irmão, Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não podemos abrir mão disso. Nós cremos nisso, pregamos isso e continuaremos pregando, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele está no Gênesis, mas ele também está no Apocalipse. O Apocalipse termina como? Quem sabe? O Espírito, quem diz, vem? O Espírito e a noiva. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela manifesta o Espírito Santo como uma pessoa. Mas essa pessoa, ela quer um relacionamento conosco. Ela não apenas quer que tenhamos algumas experiências. Eu creio que se eu desse esse microfone
para cada um de nós começarmos a dar testemunhos das experiências que tivemos com o Espírito Santo durante a nossa vida cristã. Alguns têm 5, 10, 15, 20, 30 anos. Nós passaríamos a noite aqui ouvindo, olha, tal dia eu fui orar, o Espírito Santo veio e eu comecei a me quebrantar. Ou estava num ambiente, num retiro, o Espírito Santo veio, me consolou no meio de uma aflição. O Espírito Santo veio e me trouxe convencimento de um pecado. Nós poderíamos ter várias experiências aqui. A experiência, ela é importante, porque ela marca a nossa vida. Mas o relacionamento com o Espírito Santo muda a nossa história. Amém? E em 1 de João, capítulo 4, verso de número 13, abre a sua Bíblia em 1ª carta de João, capítulo 4. Não é evangelho, é 1 de João, capítulo 4. Diz assim, acharam? Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Nisto conhecemos que estamos nele. Nós estamos nele quem? Em Cristo. E ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Qual foi esse momento que o Senhor lhe deu o seu Espírito? O Senhor deu o seu Espírito quando ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito, o Consolador, que o mundo não pode receber, porque não o conhecem. Mas vós os conheceis, por isso vocês podem recebê-lo. Quando você recebeu a Cristo, o Senhor colocou dentro de você o Espírito Santo. Ele agora habita em você. Ele está em você. Nós cantávamos um hino antigo, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Então, o Espírito Santo está conosco, ele habita em você. Você não tem como anular isso. Você não tem como dizer, Espírito Santo, faz o seguinte, ó, dá uma licencinha aqui, fica aqui em casa, porque agora eu vou ali, preciso fazer uma coisa errada, e o Senhor não pode ir comigo. Não tem como eu fazer isso, se estamos nele, se estamos em Cristo. O Espírito Santo agora não é apenas uma visita, mas ele sim é alguém que habita. Ele habita, ele está constantemente. Por que precisamos entender isso? No passado, no Antigo Testamento, essa visitação era temporária e passageira. Ela vinha por um propósito. Se você abrir a sua Bíblia em Números, capítulo de número 27, Números 27, verso de número 18. Existia algo específico no Velho Testamento. Diz, então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Ou seja, Josué, ele era filho de Num, servidor de Moisés, estava sendo preparado para ser o sucessor de Moisés, ser o líder que colocaria agora Israel. Quem está assistindo aí, acho que é como é que chama? Terra Prometida, né? Tem muita coisa bíblica e tem coisa que é enredo, mas pelo menos você está ciente aí de algumas coisas. Então Josué era a pessoa que ia introduzir Israel na Terra Prometida. E ele precisava do quê? Do Espírito Santo. Então o Senhor diz, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. E se você ler o texto, veio o Espírito Santo sobre Josué de uma forma maior, porque ele precisava governar o povo, ele precisava de uma autoridade de um nível maior. Então Moisés impõe as mãos, e agora Moisés compartilha do Espírito Santo que ele tinha, a porção do Espírito Santo para a autoridade. Então, Josué, apesar de ter o Espírito Santo para servir a Moisés, agora ele tem o Espírito Santo para fazer a obra. É importante nós entendermos que no Velho Testamento, o Espírito Santo ele não vinha como hoje.
Ele não estava ali como hoje. Ele vinha sobre uma pessoa. Era seletivo. Então, se fosse aqui, o Espírito Santo falava assim, olha, é aquele irmão lá. Somente ele. Não vai ter outro. Ele vai se levantar para ser um rei, um sacerdote, um profeta. Ele tinha um propósito. Então o Espírito Santo vinha. Abra em 1 de Samuel, capítulo de número 16. Bíblia aí, irmãos. 1 de Samuel, capítulo 16, verso 12. 12 a 13. As jumentas do pai de Saul foram perdidas, e então ele mandou, me perdoe aqui, errei o texto aqui. Samuel está chorando por causa de Saul, e Deus fala assim, Samuel, por que você está chorando por causa de Saul? Saul não pertence mais o reino a ele. Vá à casa de Jessé, e você vai ungir o novo rei. Verso de número 12 diz assim, Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Aqui nós vemos Davi sendo ungido para ser rei. Qual que foi o propósito? Que ele fosse rei. Samuel é enviado à casa de Jessé, passa todos os filhos de Jessé. O Senhor fala assim, nenhum desses, porque se fosse para ser para todos, poderia todos os irmãos de Davi serem ungidos. Mas Deus falou, não, é esse agora, esse que eles ignoraram, que eles não mandaram chamar, é esse ruivinho aí, esse moço de boa aparência, ele vai ser o rei de Israel. Davi, nós sabemos o processo que Deus o levou, mas diz que o Espírito Santo se apoderou, tomou posse de Davi. Os irmãos dele não, o pai não. Mas Davi, a partir daquele momento, não só apenas tinha capacidade de se tornar o rei, mas agora ele tinha empoderamento do alto, havia algo de Deus na vida dele, para que ele pudesse fazer a obra de Deus. No livro de Juízes, nós vemos o Espírito Santo apoderando-se de vários homens. Se você ler Juízes inteiro, o livro de Juízes, você vai ver que quando Israel pecava, se afastava do Senhor, Deus levantava um libertador. E esse libertador, ele se apoderava dele, o Espírito Santo. Então ele ia, Sansão, pode um homem matar 1000 pessoas com uma queixada de jumento? E achou ali uma ossada de jumento, e ele vai e mata 1000 homens. Pode. O Espírito Santo se apoderava de Sansão. A força de Sansão, muitas vezes nós pensamos, estava no cabelo. O cabelo era o voto. A força de Sansão vinha de Deus. Amém? A força de Sansão vinha do Espírito Santo, que se apoderava dele. Então não havia corda, não havia nada que podia destruir Sansão. Tanto é que quando ele está lá preso, aí ele volta e pede, faz uma oração de arrependimento e diz que Sansão matou mais gente no dia da sua morte do que durante toda a sua vida. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo voltou e apoderou-se dele novamente para um propósito específico. Nos dias de Saul também, 1 de Samuel, capítulo de número 10, verso de número 10. 1 de Samuel, agora sim, o texto que eu queria ler. As jumentas do pai de Saul foram perdidas, todo mundo sabe a história. O pai manda Saul sair procurando, junto com servos, suas jumentas, e ele sai, por dias não encontra a jumenta. Então o servidor de Saul, o servo, disse assim, olha, tem um homem de Deus na cidade aqui, e ele é o seguinte, ele pode falar aquilo que está oculto. Vamos até ele, vamos levar lá uma oferta, eu tenho aqui 2 moedas, nós vamos levar uma oferta, e essa oferta, ele vai consultar o Senhor por nós, e ele vai revelar onde está a jumenta, nós não vamos ficar perdendo tempo. Então eles foram até Samuel,
E Samuel tinha, já Deus, na noite anterior, tinha falado, olha, vai vir um jovem aqui, e esse jovem você vai ungí-lo como rei. Ele vai ser o rei que Israel está pedindo. A palavra de Deus diz que do ombro para cima Saul sobressaía a todos, mas não era por isso. Deus já tinha algo específico. E no verso de número 10, Samuel diz que ele teria uma experiência com Deus. Vai acontecer assim, por 3 dias você vai ter essas experiências, vão marcar a sua vida, mas diz que Deus mudou o coração de Saul naquele mesmo dia, que ele voltava para a casa do seu pai, e todas as coisas aconteceram no mesmo dia. E no verso de número 10 diz, chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Ou seja, e as pessoas começaram a perguntar, que é isso? Filho de Quis está profetizando? Como que pode? Nós conhecemos ele, conhecemos seu pai, ele não é profeta. Mas a partir daquele momento, algo mudou a vida de Saul. A palavra de Deus, no estudo da vida de Saul, diz que Saul se tornou um outro homem. Saul pode ter se perdido, perdeu-se no contexto do seu ministério, do chamado dele, que era ser rei. Mas ele foi ungido pelo Espírito Santo para ser rei de Israel. E se ele tivesse mantido o coração diante de Deus, sua posteridade reinaria. Porque havia uma palavra diante de Deus. Então, no Velho Testamento, queridos, o Espírito Santo era apenas para algumas pessoas. Havia uma seleção. No Novo Testamento, houve uma mudança. Como eu disse, a mudança é agora que nós lemos. Se estamos nele, nós estamos nele, por isso o seu Espírito habita em nós, ou seja, mora, ele não vem passear na sua vida. Diga para o seu irmão, o Espírito Santo não vem passear na sua vida, ele vem fazer morada. Ele não vem apenas, a Thaís está lá em Goiânia, né? E ela vem para cá visitar a família. Quando ela está em missão, ela vai voltar para a missão. Se Deus mandou ela de volta para cá, vai ficar em Maringá. Mas se ela está lá na missão e ela tem pretensão de ir para outros lugares, quando volta, ela apenas vem. Mas ela logo faz as malas e vai embora. Então era assim, o Espírito Santo fazia isso. Mas agora ele vem e mora, ele tira as roupas lá da sua mala e ele vai morar em você. Ele convive com você 24 horas por dia. Você não tem como anular. Você não tem como você dizer, eu não te quero. Nós podemos entristecer o Espírito Santo e apagar ele na nossa vida. Mas se você está em Cristo, você não tem como fazer isso. Nós estamos vivendo uma geração que talvez não entenda isso, que o Espírito Santo está conosco 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Ele não quer se apartar de você. Nós somos obras, nós somos o lugar onde o Espírito Santo está trabalhando, nós somos o alvo do Espírito Santo para essa geração. Amém? Você pode dizer amém? Eu sou o alvo do Espírito Santo. Eu estou sendo preparado como noiva para me encontrar com o meu noivo. Para que as máculas, as manchas e as rugas sejam tiradas, para que um dia possamos nos encontrar nos ares com o nosso Senhor. A noiva que Jesus vai vir buscar, ela é sem mancha, sem mácula e sem ruga. E ela é trabalhada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que começa a trabalhar em nós. Amém? A principal diferença entre a habitação permanente do Espírito Santo nos crentes, do tempo que se chama hoje, ou seja, é uma mudança de mentalidade. Nós ainda estamos com a mentalidade do Velho Testamento, queridos. Nós vamos para o culto de oração. Nós falamos assim, é hoje. É hoje. Hoje o Espírito Santo vai tomar, minha vida vai mudar. E a gente vem pilhado, né? Aí você vem dirigindo carro, você vem de ônibus, você fala, Espírito Santo, tem que ser hoje, tem que ser hoje. É hoje que eu quero mudança, é hoje. Nós esquecemos que Ele está conosco. E que lá, talvez, quando eu saí da minha casa, quando eu estava me trocando, Ele já poderia estar trabalhando com a minha vida, fazendo algo, falando algo. Nós precisamos começar a conhecer a dispensação do Espírito para a igreja. É diferente do Velho Testamento. Eu não sou contra, e nós vamos entrar aqui
de algumas importâncias em áreas da nossa vida, da atuação do Espírito Santo. Mas nós precisamos compreender que há hoje uma relação que outrora não havia, que hoje nós dizemos assim, eu queria estar no tempo de Elias. Eu queria estar no tempo de Davi, de Moisés, ver o mar se abrindo, ver o poder de Deus, ver fogo descendo dos céus. Aí eu falo para você, eles não tinham o que nós temos hoje, a presença do Espírito Santo 24 horas por dia, podendo ser derramado em toda uma congregação, num só momento, como em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Não apenas não apenas os apóstolos, mas os irmãos, as irmãs, as crianças que estavam ali foram cheias do Espírito Santo. Há uma mudança de mentalidade que nós precisamos tomar posse nesse tempo. O batismo com o Espírito Santo, ele vem após a experiência da salvação. Quando é que vem o batismo? Então, você entendeu quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é apenas uma força. No Velho Testamento ele tinha uma função de vir sobre a pessoa, agora ele tem a função de morar, mas ele também tem a função de nos capacitar, de nos encher hoje. Que daí é o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento. Ou seja, o que é revestimento? Se eu colocar uma outra roupa sobre essa, eu estou me revestindo. Eu tenho uma roupa, mas vou me revestir de outra. Eu tenho a roupa da salvação, mas agora eu tenho a roupagem do Espírito Santo, o poder para testemunhar. Onde está isso na Bíblia? Nós, em Atos capítulo de número 4, dá para a sua Bíblia, Atos capítulo de número 4, algumas coisas importantes que nós precisamos entender. Verso de número Atos 4, 7. Sete e 8. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Ou seja, cheio de quem, irmãos? Cheio de quem? De autoridade do Espírito Santo. Havia uma autoridade do Espírito Santo. Havia um poder que revestiu a Pedro. Se você continuar lendo, diz que esses homens perceberam que eles eram homens que não tinham muita cultura, que eles eram pescadores, que eles eram da Galileia, eles não vinham da Grécia. E eles falaram as palavras de Deus para aqueles homens. Eles falaram, olha, nós não estamos aqui fazendo esse milagre no nosso nome. Há uma autoridade, há um revestimento sobre a nossa vida, e que não vem de nós, que vem do poder do Espírito Santo sobre nós. Aquele Jesus que vocês mataram e crucificaram, que era a pedra angular, ele enviou o seu Espírito, cumprindo a promessa que Joel fez há 800 anos antes de Cristo vir. Joel fez a promessa e agora ela se cumpre sobre nós. Nós estamos revestidos do Espírito Santo. Somos salvos, libertos, transformados, mas agora temos o poder do Espírito Santo para testemunhar com poder e autoridade. Então, buscar o batismo com o Espírito Santo te leva a você não apenas pregar uma mensagem, testemunhar para alguém, mas agora você tem autoridade. Ele te dá uma autoridade que outrora você não tinha. Ou seja, você tem poder, você tem ousadia. Você fala e as pessoas começam a falar assim, que ousadia que é essa? Como é que você pode falar dessa forma? Alguém te falou assim, olha, nunca ninguém falou de Jesus para mim assim. Nunca ouvi falar dessa maneira. Ou quando Jesus te revela aquilo que está oculto no coração da pessoa, que só ela sabe, e ela fala, como que você sabe disso? Porque o Espírito Santo te dá poder para testemunhar. Atos, vamos ler Atos capítulo 2, verso 4. Atos 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Quando o Espírito Santo
fui batizado com o Espírito Santo, eu tive muito medo e muito temor, porque eu imitava as irmãs quando eu era criança na igreja. Então a gente ia para o corredor da Segunda Renovada. Quem conheceu a Presbiteriana Renovada, a segunda igreja, ela tinha um corredor assim, e lá para o fundo tinha as salas de aula da escola dominical. Então, nas quartas-feiras, eu era criança, minha mãe me levava para as quartas da bênção, né? Acho que é a quarta da bênção, tarde da bênção. E nós íamos lá, aí a meninada saía do culto, né? Achava um jeitinho de, como toda criança, sair para tomar uma água, e aí nós ficávamos imitando a irmã Esther, que profetizava, uma profeta de Deus, uma mulher de Deus tremenda, e ela falava em língua, então nós ficávamos imitando ela, igual ela batia o pé, e nós fazíamos. Então, quando eu me converti, eu queria ser cheio do Espírito Santo, e eu falava: Senhor, vem, me enche do teu Espírito Santo, eu quero essa segunda bênção, eu quero ser cheio, eu não quero apenas ter o Senhor, eu quero essa bênção sobre a minha vida, porque muita gente recebeu. Eu via, eu tocava nas vigílias, eu via gente sendo batizada com o Espírito Santo, eu tocava na igreja, às vezes no meio do louvor, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, o jovem chegava na igreja e logo era batizado com o Espírito Santo. Então comecei a orar, e eu estava um dia de joelhos, e muitas vezes Deus veio e me visitou, e eu falava assim: Senhor, eu não vou falar porque essa língua não é de Deus. Isso é coisa do diabo, é da minha mente, porque antigamente eu imitava. Mas eu me lembro uma noite, dobrei meus joelhos antes de dormir, e eu comecei a orar, normal, e de repente eu estava falando em línguas. E a presença do Espírito Santo não só estava sobre mim, dentro de mim, mas agora ela encheu aquele ambiente. Aquele quarto, era um quarto de 3x5, eu tinha mais 2 amigos, e aquele ambiente foi tomado pela presença de Deus. Eu comecei a chorar, estava sozinho no meu quarto. Esses meninos, um trabalhava numa lanchonete e outro trabalhava no porto, então às vezes eles chegavam de madrugada, e eu orei por horas ali, não saía, não conseguia sair daquela presença, e eu comecei a falar em línguas, e a partir daquele dia, um desses rapazes que nós morávamos juntos em Paranaguá, ele falou assim: Ademir, às vezes de madrugada, eu acordo porque você começa a cantar em línguas. E é uma língua tão, assim, poderosa. Ele falou assim: eu acordo e eu fico ali, ouvindo você cantar em línguas. E eu não sonhava, eu não me lembro. Não há na minha memória, mas o meu espírito cantava, porque agora eu não só tinha o Espírito Santo dentro de mim, mas agora ele também se movia dentro de mim. Havia um mover dele, e por isso podia cantar em outras línguas. Falar em línguas é uma das evidências que você é batizado com o Espírito Santo. Pastor, é uma das evidências? É uma das evidências. Alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas? Eu não sou daqueles que determina que você tem que falar em línguas, porque você pode ter dom de interpretação de línguas. Você pode ter só uma língua e, de repente, variações de línguas, né? Variedade de línguas. Mas é importante entender que no dia de Pentecoste todos falaram em outras línguas, né? O Espírito Santo, conforme o Espírito Santo capacitava, há uma capacidade do Espírito agora, para que você fale em outras línguas. Qual a importância de falar em línguas, queridos? Nesse tempo que estamos vivendo. Aquele que fala em línguas não edifica o teu irmão, você edifica-se a si mesmo. A edificação da tua vida é importante você falar em línguas. É importante você orar em línguas. Pastor, eu tenho que orar em línguas quando está toda a igreja reunida? Se você tiver uma interpretação, um mover do Espírito, pode falar em língua, interpreta ou entrega o recado que Deus te deu. Ou se alguém tem o dom de interpretação, algum irmão está falando em língua, interpreta. A Bíblia diz que fale no máximo 3, né, e um após o outro. Todos podem profetizar, todos podem manifestar essa unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Os irmãos do primeiro século, eles foram cheios. E nós podemos ver outros textos também de irmãos que tinham essa mesma manifestação de Deus. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, na casa de Cornélio, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Verso 45 e 46.
Vamos ler o 44. A gente sabe a história de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, que dava esmola aos pobres e que orava, e teve uma experiência com um anjo. Aquele anjo apareceu a ele e mandou que ele buscasse a Pedro, que Pedro estaria num lugar orando, e no mesmo momento o Espírito Santo também foi lá e deu uma experiência para Pedro do lençol cheio de animais, disse: mata e come. Aí chegaram aqueles homens e falou: vai chegar uns homens aqui, vá com eles. Então Pedro vai e chega na casa de Cornélio. Nós sabemos que Pedro disse assim: vocês sabem que para um judeu não é bom estar aqui, na casa de uma pessoa que não é cristão, que não é judeu. Mas eu não posso ignorar aquilo que Deus fez. Então ele começa a pregar, faz o seu sermão, mas no meio do sermão, seria a mesma coisa que eu estar pregando aqui, irmãos, e não conseguir pregar mais, todos vocês serem cheios do Espírito Santo. E quando ele estava no meio do sermão dele, para fazer a conclusão, diz assim, enquanto Pedro ainda, verso 44, enquanto Pedro ainda estava falando, essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. As pessoas eram gentios, não tinha direito no pensamento dos cristãos judaicos, judeus, mas o Espírito Santo veio sobre todos daquela casa, e todos falaram em outras línguas, e não só falaram, mas falaram das grandezas de Deus, exaltaram a Deus através do dom do Espírito Santo, ou seja, não mais só tinham o Espírito Santo, e, pasmem, eles nem batizados eram, não tinham sido batizados ainda. Você já viu alguém ser batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Faz muitos anos que eu vi alguém ser batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Nós estávamos num retiro e uma moça no culto de sábado, nós teríamos um batismo no domingo de manhã, ela foi visitada pelo Espírito Santo. Aquele Espírito que habitava nela agora batizou ela com o Espírito Santo e ela falou em línguas e profetizou. Então, nós praticamente quase não vemos isso, mas pode isso, uma pessoa se converter ao Senhor, e mesmo antes de descer as águas do batismo, ela ser cheia do Espírito Santo e falar em línguas e profetizar. Amém? O ministério evangelístico, Atos capítulo de número 1, verso de número 8. Eu usei esse texto semana passada, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para que nós precisamos do Espírito Santo na evangelização? Nós precisamos do Espírito Santo por uma questão. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça não é o sermão, não é o programa de evangelismo. O que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é a ação do Espírito Santo na vida do pecador. É ele que tem poder. Enquanto o ministro prega, enquanto ele declara a palavra de Deus, o Espírito Santo está trabalhando naquele coração. Por isso pode ser, já aconteceu de eu estar pregando e antes da pregação uma pessoa vir entregar a vida para Jesus. É raro isso no nosso tempo, mas já aconteceu comigo. Antes de eu fazer apelo, a pessoa veio e falou: eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. Então, por quê? Não foi eu que o convenci, eu apenas preguei a palavra. Eu evangelizei, usei a palavra evangelística, mas a ação do Espírito Santo foi enviada para trazer conversão àquele coração. Então o Espírito Santo, no ministério evangelístico, nesse tempo, deve estar atuante. Esse é um ministério que está desaparecendo da igreja. Vocês têm visto o evangelista? Irmãos, tenho visto poucos evangelistas, muito poucos. Eu tenho visto muito programa evangelístico, mas poucos evangelistas. Evangelista que vem, que inflama uma igreja a ser evangelista. Que essa igreja ela se mova no evangelismo, que ela tenha amor e paixão pelas almas. Quando nós perdemos a paixão pelas almas, significa que o ministério evangelístico está bem fraco no nosso meio. Esse é um tempo que nós estamos orando para que Deus levante evangelistas, gente apaixonada por alma, gente que possa impregnar as nossas vidas, nos incomodar, dizer: eu preciso ganhar almas. Quem ganha alma, sábio é. E nós precisamos do quê, irmãos? Para
ser despertados para o evangelismo? Do Espírito Santo. Está faltando essa ação do Espírito Santo na nossa vida. O agir sobrenatural de Deus. Vamos para Atos, capítulo de número 5. Olha como o Espírito Santo começa a se mover em Atos dos Apóstolos. É muita coisa, querido, em Atos dos Apóstolos para a gente... o poder do Espírito Santo na vida desses apóstolos, da igreja. Diz um homem chamado Ananias, com Safira, verso 1, capítulo 5 de Atos, verso 1 a 11, diz um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isto, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e também a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, e aí encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviam falar desses acontecimentos. Nós estamos vivendo um momento em que precisamos da ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Nós estamos vivendo um momento onde ideologia de gênero já não é mais uma questão a ser discutida. Está sendo uma questão que está sendo impregnada no meio da sociedade. Qual que é o poder que a igreja, como que a igreja vai combater? Nós vamos sair batendo nas pessoas? Nós vamos sair por aí fazendo passeata no meio da rua? Vai ter a Marcha para Jesus, dia 18 agora de agosto. Podemos fazer, é um dia no ano. E esse ano é em prol à vida, né? Então dia 18 tem a Marcha para Jesus, você pode marcar. Podemos ir, fazemos parte desses movimentos, cremos que isso é importante. Mas, nesse tempo, nós precisamos desse empoderamento do Espírito Santo, desse revestimento, para combater as ideologias que estão surgindo. A igreja não vai ter poder e autoridade apenas com argumentação, com filosofia vã. Nós só vamos ter poder e autoridade se estivermos revestidos de poder e de autoridade, porque a igreja do primeiro século era uma igreja revestida de poder. Ela não só tinha o Espírito Santo, mas ela tinha o revestimento do Espírito Santo. Ela tinha o batismo com o Espírito Santo nas suas vidas. Então, o temor vinha. Hoje já ninguém mais tem temor de mentir. Tem cristão que mente hoje, queridos? Só lá em Goiânia, né? Hoje mentira é normal. Hoje muitos acham que estão enganando o pastor, enganando a esposa, esposo, filha, mas está enganando a si mesmo. Mas no momento em que há um fluir do Espírito Santo maior na vida da igreja, essas coisas vêm à tona. Em todos os momentos da história da igreja, que houve avivamento, houve batismo com o Espírito Santo, sabe o que houve, queridos? Houve uma manifestação de temor e tremor. As pessoas vinham confessando publicamente seus pecados. Não sei se você já viu algum culto, as pessoas vinham aqui publicamente confessar seus pecados. Eu só vi em 2 cultos. Até hoje na minha vida, tem 33 anos, eu vim em 2 cultos apenas. Eu não participei de um tempo maior disso. As pessoas vieram publicamente e falaram assim, ó, eu tenho ódio daquele irmão ali. Faz tempo que eu cultivo ódio por você. Uma moça chegou e falou, eu tenho um caso com um homem casado. Eu participo do louvor da minha igreja. Então, pouca gente com temor. A falta de temor hoje é porque nós temos pouco do Espírito Santo. Nós não estamos sedentos por esse avivamento dentro de nós, por essa manifestação desse Espírito que está dentro de nós. Nós apenas queremos ter ele. Ou receber uma visita dele como no passado. Esse tempo nós precisamos buscá-lo. Nós, através do Espírito Santo, nós podemos contribuir com o avanço do reino de Deus. Atos capítulo 15,
o 5, no capítulo 5 ainda, verso 14 a 16. Diz assim: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Você crê numa ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja a esse ponto, queridos? De coisas extraordinárias. Nós não vamos entrar nesse mérito. Tem hoje pastores que dão o seu lenço para as pessoas, mas coisas extraordinárias que nunca aconteceram, começaram a ocorrer no meio da igreja. Eu creio que os últimos tempos serão tempos de um avivamento, de um empoderamento de Deus na nossa vida, de tal forma que possamos ser tão cheios do Espírito Santo, que as pessoas vão começar a trazer gente doente aqui, para que vamos orar por elas, poder orar por elas, e elas saindo daqui curadas. Pessoas, ir lá no hospital, vai lá pegar a pessoa, porque o empoderamento do Espírito Santo traz cura, traz libertação. Quantas pessoas vêm para o culto endemoniada, voltam para sua casa endemoniada. Em outubro nós vamos ter o Libertar lá em Pirituba. Quem quiser ir, se prepara, Libertar. Nós vamos falar sobre isso. A igreja nesse tempo, há pessoas que precisam de libertação? Libertação, ou devemos mandar para os psicólogos, psiquiatras, ou seja, a igreja, ela tem esse empoderamento através do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Deus deu dons aos homens, os dons espirituais. Um dos dons é o dom de cura. Existe o dom de cura, eu creio nisso, está aí, e o Espírito Santo que dá esse dom já está dentro de nós. Ele não está longe, ele está dentro de você. Nós impormos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. O dom da fé. O que é o dom da fé? Quando uma pessoa não crê, você tem o dom da fé. Você pode dizer, vai, porque assim será feito. Que Jesus falou para aquele comandante que veio: Senhor, meu servo está lá e está doente. Eu sou um homem que tenho pessoas sob a minha guarda, e eu mando e eles fazem, eles obedecem. Basta uma palavra do Senhor e assim será feito, eu creio. Jesus falou: eu não vi fé assim em Israel. Esse homem não é um israelita, mas eu não vi fé assim. E diz que quando ele chegou lá, o seu servo estava curado. Porque o poder da palavra, o poder da fé, ou seja, o dom da fé, vai mover a igreja a um sobrenatural. Nós hoje estamos mandando as pessoas para os médicos, estamos mandando as pessoas, se alguém chega para você doente, o que você fala? Olha, tem um médico bom. Eu tenho um médico especialista nessa área. É assim ou não é, irmãos? Se não pode falar amém, fala amém, que é uma mistura de ai com amém. Nós, às vezes, impormos as mãos e orarmos pelos enfermos. Como que vai acontecer milagres se eu não orar? Se o Espírito não der a liberdade para o Espírito Santo se mover, esse Espírito que habita dentro de mim se mover? Como que eu vou saber que eu tenho dom de cura se eu não oro pelos enfermos? Quem aqui quer dom de cura? Estou com a minha mão levantada. Eu quero esse dom. Esse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos, como igreja, desse dom. O Espírito Santo quer dar esse dom à vida da igreja. Ou seja, esse empoderamento, ele traz o avanço da igreja. A igreja avançou. Quando isso começou a acontecer, houve um avanço do evangelho tremendo. Em Samaria, leia Atos capítulo 8, você vai ver o que aconteceu em Samaria. Samaria houve libertação de cativeiro, pessoas que tinham livros de magia, trouxeram em praça pública, confessavam seus pecados, e até os mágicos, muitos mágicos se converteram, pessoas encantadores se converteram ao Evangelho, porque o Evangelho expandiu por causa do poder do Espírito Santo. Então, nesse tempo, queridos, nós precisamos entender, e aqui eu estou terminando, nós precisamos entender, o Espírito Santo não quer apenas habitar em nós, ele quer realmente nos revestir do seu poder e da sua autoridade. Ele quer ser derramado abundantemente. Esse mês é o derramamento do Espírito Santo. E derramarei do meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor. Quais são esses dias? São os dias de hoje. Não pense amanhã.
Não pense daqui 5, 10, 20 anos. Nós estamos projetando a igreja para 20 anos para frente. Deus quer fazer hoje. Deus quer mudar a igreja de hoje, não a igreja de amanhã. Se nós queremos que essas crianças que estavam aqui à frente, que muitos têm sido atacados pelo inimigo, se nós queremos que eles possam ser diferentes, nós vamos precisar estar revestidos deste poder e dessa autoridade. Se nós não clamarmos, Deus vai levantar outro povo. Deus só levanta uma outra geração quando uma falhou. Já ouviu aquilo lá? Deus vai levantar uma nova geração. Deus vai levantar uma nova geração. Preste atenção, na Bíblia, Deus só levanta uma nova geração quando uma falhou. Foi assim para entrar em Canaã. Aquela que Deus tirou do Egito, falou assim, ninguém de vocês vai entrar, somente Josué e Caleb, porque neles havia outro espírito. Se uma geração falha na sua tarefa, Deus vai levantar uma outra. Eu quero que Deus levante a minha geração, que eu faço parte, nos dias de hoje, eu quero essa porção dobrada do Espírito Santo, como Eliseu pediu para Elias, quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Se Eliseu pôde receber, e que é uma visitação temporária, nós que temos o Espírito Santo, podemos receber o Espírito Santo, e esse poder e essa autoridade, para fazer a obra de Deus nesse tempo. Eu não quero fazer a obra de Deus com o intelecto humano, não quero fazer a obra de Deus pelo conhecimento e experiência que eu tenho, mas eu quero fazer a obra de Deus movido pelo Espírito Santo. Se você quer ser movido ou movida pelo Espírito Santo, eu não sei como está a tua vida, mas eu sei que esse mesmo Espírito Santo que habita em você, ele pode transformar, ele pode mudar, ele pode te levar num novo nível de intimidade com ele. Eu quero que se coloque em pé, e eu quero orar, quero que a gente ore nessa noite. Não está só aquele coro do Espírito. Eu amo essa música tem sido, acho que desde